Olá, turminha do segundo ano, sejam bem-vindos à aula 8 do Movimento Aprender Mais. Que bom que vocês estão aqui. E vamos lá, vamos começar. Hoje a nossa aula é no livro Ler e Escrever. Então vamos lá, páginas 126 e 127. Então peguem aí o livro Ler e Escrever de vocês e abram, por favor, na página 126. Atividades habituais. Escrita de textos de tradição oral. O que são textos de tradição oral? Vocês sabem? Textos de tradição oral são aqueles textos que vão sendo passados de uma geração para outra. Tem vários gêneros textuais que se encaixam aí nos textos de tradição oral. Nós temos as parlendas, trava-língua, conto popular. Que outros textos vocês se lembram que são de tradição oral? Bem, então vamos ler a atividade para saber um pouquinho mais sobre o que é que nós vamos ter que fazer hoje. Atividade 1. Escrevendo um texto de memória. Produza em duplas textos de tradição oral que se tem de memória, como quadrinhas, cantigas, parlendas, anedotas, entre outros, de acordo com a orientação da professora. Nós não faremos essa atividade em dupla, porque vocês não estão na sala de aula neste momento. Aliás, nós faremos em grupo, eu e todos vocês juntos, não é mesmo? Então, vamos lá, queridos. Vocês precisam escrever aqui na atividade 1, na atividade 2, na atividade 3 e na atividade 4, um texto de memória, ou seja, aqueles textos que vocês se lembram de memória, que não precisa alguém dizer para vocês, alguém ler para vocês. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aí, quais cantigas vocês sabem de memória? Que vocês sabem cantar aí sozinhos, sem ajuda de ninguém. De repente, tem amigos falando da canção da borboletinha, outros falando do sapo que não lava o pé. Que outras cantigas vocês se lembraram? Podem cantar para alguém que está em casa com vocês. E parlendas? Vocês se lembram de parlendas de memória? Parlendas que de repente vocês usam para começar uma brincadeira. Unidu, unite, salame, mingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Que outras parlendas vocês se lembraram quando eu falei? Hoje é domingo, pé de cachimbo. Ou, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Vocês conseguiram se lembrar de outras parlendas? Também vale trava-língua, quadrinhas, anedotas, né? Aqueles textos divertidos, piadas. Quais são os textos que vocês se lembram de memória? Hoje nós vamos trabalhar com esses textos, textos de tradição oral. Então, você vai escolher aí textos que você se lembra de memória para escrever nessas atividades. Você pode, por exemplo, escolher uma cantiga e escrever na atividade 1. Se você escolher uma cantiga que seja muito grande, não vai dar para escrever aqui na atividade 1, você pode escrever apenas a primeira estrofe dessa cantiga. Por exemplo, o cravo e a rosa. Então, você vai escrever aqui a primeira estrofe. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Na atividade 2, você pode pensar, por exemplo, em uma parlenda, que também é um texto de memória. Na atividade 3, você pode pensar em um trava-língua. Na atividade 4, você pode pensar em uma quadrinha. Ou se você não conhecer uma quadrinha, você pode colocar uma outra parlenda ou uma outra cantiga, combinado? Então, vamos lá, você já pode ir pensando em quais textos você vai escolher, textos que você conhece de memória para colocar aqui, e enquanto você vai pensando, eu vou apresentar aqui na nossa tela algumas sugestões para essa atividade, tudo bem? Então, vocês não precisam utilizar somente as sugestões que eu vou mostrar aqui.
Vocês podem escrever os textos que vocês se lembraram aí enquanto eu estava falando. Então, eu vou colocar aqui a cantiga do sapo cururu. Sapo cururu, da beira do rio. Quando o sapo cantou, maninha, é que está com frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, maninha, para o casamento. De repente você vai me dizer, mas professora Jandira, essa cantiga é muito grande para escrever aqui nessas linhas. Então você pode escrever somente a primeira estrofe dessa cantiga. Você vai escrever aqui em sapo cururu até a palavra frio. É que está com frio. Uma outra cantiga aí que talvez vocês conheçam de memória. Pirulito. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. É uma cantiga curta que dá para vocês escreverem e que, de repente, tem alguns amigos aí que lembraram dessa cantiga. Ou ainda, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! Então, eu dei aqui 3 opções diferentes de cantigas, mas tem muitas outras. Eu citei lá da borboletinha, tem da barata, tem muitas outras cantigas que de repente vocês tenham lembrado e que pode servir aí para ser o seu texto de memória. Agora eu vou colocar aqui algumas parlendas. Rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Quem lembrou dessa parlenda? Bem, se você lembrou dessa parlenda, você pode utilizá-la. Tem ainda esta outra parlenda. Meio-dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio-dia, macaca Sofia fazendo careta para Dona Maria. Vocês conhecem essa parlenda? Agora eu vou colocar aqui um trava-língua. O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. E vou colocar aqui também um último trava-língua. Vamos lá. No vaso tinha uma aranha e uma rã. A rã arranha a aranha, a aranha arranha a rã. Então, eu dei aqui sugestões, são ideias que vocês podem utilizar para completar a atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Se vocês pensaram em outras cantigas, outras parlendas, se vocês conhecem alguma quadrinha ou ainda pensaram em outros trava-língua, vocês podem utilizar aí aqueles textos que vocês pensaram. Agora, se de repente vocês gostaram de algumas dessas sugestões e quiserem utilizar, vocês também podem fazer isso. Então, o nosso assunto hoje são textos de tradição oral, textos que nós sabemos de memória, textos que vão sendo passados de uma geração para outra. Então, agora, vamos lá. Completem aí as atividades 1, 2, 3 e 4 com os textos que vocês conhecem de memória, ok? Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero desejar para vocês um excelente dia, um bom descanso e amanhã tem muito mais. Até lá!